Boa noite a todos, obrigado pela vossa presença em mais um debate da Oficina da Liberdade. Hoje sobre um tema quente e atual, sobre a comunicação social, a crise do setor e os apoios públicos que foram há dias conhecidos. Gostaria apenas de começar por apresentar numa frase o que é a Oficina da Liberdade. A Oficina é uma associação cívica e cultural, um think tank que se dedica ao estudo e à divulgação das ideias de liberdade. Temos organizado diversas tertúlias temáticas em Lisboa e Porto. Editamos um livro com 29 autores e textos de diferentes quadrantes ou diferentes perspectivas sobre temas que importam à liberdade individual. Temos um livro na calha que será apresentado em breve sobre a história do liberalismo em Portugal. Agradeço novamente a vossa presença. Eu não me vou deter grandemente na apresentação dos convidados, porque são conhecidos de todos. Temos hoje o grato gosto de ter cinco personalidades do setor com diferentes perspectivas e diferentes ângulos de análise sobre o tema. A Helena Garrido, jornalista, o Eduardo Coimbra Torres, autor e investigador nesta área, mais ligados à parte da gestão e, enfim, proximidade com os acionistas, o Paulo Rego, que aliás cumprimento especialmente porque nos está a acompanhar desde Macau e o fuso horário é um bocadinho diferente, são 4 da manhã em Macau neste momento, os meus agradecimentos pela disponibilidade. O António Carrapatoso, acionista do Observador, e Nuno Gouveia, conhecido pela sua presença no Twitter, mas é consultor de comunicação e tem assessorado diversos políticos, nomeadamente a nível regional. E, portanto, vamos iniciar esta conversa e começaria pela Helena, à boa tradição, começando pelas senhoras, desculpando este apontamento um bocadinho, se calhar, rococó, mas começaria por perguntar à Helena se hoje seria possível fazer uma investigação jornalística como aquela que no início dos anos 70 a direção do Washington Post concedeu e promoveu a dois dos seus jornalistas e que levou depois à queda do Richard Nixon. E algum jornal ou algum órgão de comunicação hoje em Portugal que teria a independência económica e política para fazer algo semelhante no que é a realidade portuguesa? Claro que tinha e claro que tem demonstrado. Falamos muito dos exemplos americanos, mas nós em Portugal também temos demonstrado, os órgãos de comunicação social, os jornalistas em particular, têm demonstrado que têm independência para investigar e escrutinar os poderes públicos. E houve tem havido casos de investigação que cabem aos órgãos de comunicação social. Eu acompanho, como sabem melhor, a área económica e financeira e nesta área os órgãos de comunicação social têm denunciado várias situações e denunciaram várias situações ao longo das últimas décadas, nomeadamente os casos financeiros que não detectaram, mas que também não somos os únicos. Dou o exemplo do BES, não somos os únicos. Nos Estados Unidos, para usar a mesma referência, houve um grande escândalo financeiro no início do século XXI, estou-me a referir à Enron, que a grande diferença que existe em Portugal é que os jornalistas debateram muito como é que não detectaram que a Enron estava falida. Nós aqui não debatemos assim tanto como é que não detectámos que o Banco Espírito Santo tinha um problema, mas a partir do momento que essa questão foi detectada, nós investigamos casos como as parcerias público-privadas,
Eu penso que não há razão nenhuma para se pensar que no caso português existe menos independência para fazer esse escrutínio. Pode existir um problema de falta de recursos, e aí também acontece neste momento nos Estados Unidos. Nós não vivemos na era dourada dos órgãos de comunicação social pré-internet e pré-redes sociais. Isso era uma era em que o setor dos média tinha o monopólio da informação e, como tal, como monopolista, como única via através da qual as pessoas podiam informar, obviamente que tinha uma margem que não tem hoje. Tinha uma capacidade e um fôlego financeiro que não tem hoje, tinha recursos que não tem hoje, e hoje é muito mais difícil libertar recursos, deixar um jornalista livre para investigar com tempo, porque a nossa pressão é do tempo, investigar com tempo aquilo que tiver a investigar. Mas dito isto, não me parece que exista, pode haver um caso ou outro, mas não me parece que exista que existe em Portugal. Exatamente. Neste momento, aliás, os dois lados vivem, e todo o mundo ocidental vive o mesmo problema, que é o problema que resultou do choque tecnológico e que agora se acumula com o grande confinamento, a crise, como foi designada pelo Fundo Monetário Internacional. Eu aproveitava a deixa da Helena para perguntar ao Paulo Rego. Enfim, os desafios e os problemas na comunicação social portuguesa não são de hoje. Quais considera que são os 3 ou 4 principais fatores que levam ao atual estado de crise do setor, nomeadamente do setor privado dos órgãos de comunicação social? Eu não gostava de abordar o atual estado dos mídia a partir dessa palavra crise, não é? Não me parece a forma mais interessante de abordar o tema. É evidente que as pessoas traduzem crise pelo desequilíbrio entre os custos que um produto mídia hoje tem, com todos os investimentos tecnológicos que ele implica, com a globalização que ele implica, e um desequilíbrio entre essa necessidade de investimentos e esses custos e as receitas que a indústria neste momento é capaz de produzir. Se me pergunta 3 ou 4 questões centrais, eu diria o seguinte: há um desfazamento entre o tempo que vivemos e os modelos de negócio disponíveis no mercado. Vou-lhe só dar um número que me parece claro. O mercado publicitário português produz cerca de 450 milhões, antes do Covid, não é? De receitas publicitárias ano. 70% ou mais dessas receitas estão a ser consumidas pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes. As televisões consomem dos 30% restantes cerca de metade. O que quer dizer que há 15% de receitas publicitárias tradicionais, digamos, a dividir por todas as outras marcas mídia, em papel, na rádio, no online. Esse desequilíbrio causa inúmeros constrangimentos às operações mídia, sobretudo as tradicionais. Está aqui o António Carrapatoso. O Observador é uma marca disruptiva do ponto de vista como ataca os formatos e os modelos publicitários, e essa é uma das atitudes que temos que ter. Os novos modelos de negócio são essenciais para resolvermos isso. Depois, há um enorme consumo online, mas as agências de publicidade e os mercados publicitários ainda não migraram para esses formatos e, portanto, o investimento é cada vez maior no online, o consumo é cada vez maior no online, mas não há uma proporção de receitas no online. Mas há problemas que não são dos mídia em Portugal. E quais são esses? Repare, nós, não foi assim há tanto tempo,
Eu ainda trabalhei, tenho 52 anos, ainda trabalhei em jornais do Estado. O Diário de Notícias era do Estado, quando eu entrei no Diário de Notícias. E, portanto, há uma privatização dos mídia, e bem, no tempo do Cavaco Silva, e havia modelos de financiamento dos jornais que tinham a ver com o contexto sociopolítico da altura. Depois há uma segunda migração dos financiamentos dos mídia, isto para simplificar a questão, que é o empresariado, o capital privado, que passa a substituir lógicas que tinham muito a ver com contextos políticos, com contextos ideológicos, com setores da sociedade civil que se organizavam para que as suas mensagens e a sua tipologia tivesse voz. Desapareceram jornais ligados diretamente a essas lógicas, e essa migração também foi difícil. E é preciso perceber, e vimos isso no BES, não é? E vimos isso noutras circunstâncias, que os mídia em Portugal, por circunstâncias da dinâmica da sua história, estiveram muito ligados a capitalistas muito bancarizados. Os mídias estavam muito bancarizados em Portugal, há casos muito óbvios disso, e, portanto, nós estamos num processo de management bank-out que tem a ver com a crise de 2008 e todas as circunstâncias económicas e financeiras. Por último, há uma questão civilizacional e de reorganização dos formatos e do tipo de comunicação. Eu, pessoalmente, acredito que, independentemente da regulação do Estado, dos patrocínios institucionais e da publicidade comercial, nós temos que, de facto, afetar os nossos leitores e, no fundo, essa migração para um leitor que deixou de pagar aquilo que nós mais consumimos, porque pagava o papel, não paga o online, e, portanto, o investimento é muito feito online e ele não tem receita comercial proporcional, mas também não tem o hábito dos leitores pagarem as assinaturas, não é? E, portanto, há aqui problemas de modelo de negócio, certo? Que eu quero crer que são circunstanciais. É evidente que as crises como a do Covid ou as crises de 2008 complicam todas as migrações que nós possamos fazer dos modelos de negócio, porque os mercados não reagem nem à dimensão nem à velocidade do que nós fazemos, mas eu penso que isto se resolve com o grau de afetação dos mídia aos seus clientes, que têm que perceber que se querem este bem, se querem este produto, vão mais cedo ou mais tarde ter que pagar por ele. Eu aproveito, enfim, essa deixa para perguntar ao António Carrapatoso. Enfim, o Paulo Rego não utilizou o termo crise no setor, ou não partiu desse conceito para esta primeira intervenção, mas a verdade é que todos os dias, enquanto consumidores, ouvimos falar de crise e são os próprios profissionais do setor que o referem. O que eu perguntava ao António Carrapatoso, e em concreto, no caso do Observador e também do ECO, enfim, que são modelos alternativos de negócio online, e, portanto, alternativa ao papel que o Paulo Rego estava agora a referir. A crise que ainda se vive no setor é a sua opinião que ainda continua a existir, não porque o Estado não soube apoiar ou financiar as estruturas do velho jornalismo, por assim dizer, mas porque os novos modelos de negócio eventualmente ainda são incipientes e esta transição que o Paulo Rego estava a referir ainda não se concretizou, e em que medida é que acha que o António Carrapatoso, que os modelos como o Observador e o ECO poderão vingar se o Estado mantiver, eventualmente artificialmente, se assim o considerar, os velhos modelos de negócio a subsistir, e não há aqui uma depuração, uma distribuição criativa para adaptação e para ir chegar a novos públicos e novos meios de comunicar. Obrigado pela questão e obrigado pelo convite para participar aqui, como tão ilustres participantes. Eu acho que realmente há uma crise. O que se passa é que a crise já existe há tantos anos que já nem notamos, já nem achamos que é bem uma crise. Quer dizer, quando uma crise geralmente é uma coisa de curto prazo, é uma crise.
quando é uma coisa que demora muitos anos, somos ver nos últimos 10 anos, a situação tem-se mantido sempre, de certa forma, em crise. Quer dizer, basta dizer-se que há uma crise porque se nós retirarmos as atividades de televisão e de rádio e de entretenimento, o setor todo, operacionalmente, perde dinheiro. E repara, se retiramos a televisão e retiramos a rádio e entretenimento, estamos a tirar muito o entretenimento. Ou seja, tudo que é informação e tudo que é focado na informação é muito difícil ser rentável. E, portanto, isso traduz, ou é o resultado de muitas coisas, essa falta de rentabilidade das empresas. Eu escrevi um artigo há pouco tempo no Observador que dizia comunicação social à deriva, um pouco para alertar mais ainda às consciências, exatamente disto, que já há muito tempo, já é tempo demais. E nesse artigo em que eu retratava o setor da comunicação social e o que é que tem acontecido nos últimos anos, uma das coisas que eu mostrava era essa falta de rentabilidade do setor, fora as televisões e as rádios de entretenimento, portanto, tudo a ver mais também com a informação, obviamente que ela também está na televisão, mas a televisão também tem uma grande componente de entretenimento, e depois também dizia que, para além disso, isso é grave, porque quando dizemos assim, mas a comunicação social é independente, nunca será completamente independente se as empresas não forem saudáveis e não se forem autossustentáveis. Se as empresas de comunicação social não forem autossustentáveis e, portanto, gerarem os próprios resultados que lhes permitem investir e continuar, não são completamente independentes. Ou pelo menos não está garantido que isso aconteça. Eu estou de acordo que há jornalismo de independente, como disse a Helena. Mas a questão também, como a Helena disse, é que depois não há muitas vezes os recursos para investigar, para aprofundar, para escrutinar, e é muito difícil também atrair para esta profissão, cada vez mais, as pessoas com mais potencial. Não, temos também, conseguimos atrair algumas, mas não tantas como gostaríamos, e também reter aquelas que têm mais capacidade e mais qualificações e mais séniores. Também é muito difícil retê-las porque elas têm muitas vezes outras alternativas, até porque os salários da comunicação social foram baixando ao longo dos tempos, exatamente pela dificuldade de rentabilidade das empresas. E portanto, nós vimos o setor da comunicação social, ele, incluindo, ao fim e ao cabo, as receitas do entretenimento, ele gera apenas 600 milhões de euros por ano. Isto inclui a publicidade, mas a publicidade que é acessível pelas empresas de comunicação social, porque o mercado total da publicidade deve ser cerca de 550 milhões, mas como disse, e bem o Paulo, há uma grande parte das plataformas internacionais, só isso são 120 milhões, para o digital propriamente nacional ficam só 40. Portanto, se retirarmos os 120 milhões das plataformas internacionais digitais e tirarmos os como é que chama, os displays, a publicidade placar, não é? MREC. Diga? Os MRECs. Não é os MRECs, os outdoors. Os outdoors. Se tirarmos os outdoors com mais de 70 milhões, temos a ver que, então, o mercado total acessível para as empresas de comunicação social não é os 550 milhões, é 550 milhões menos 200, são 350 ou 360 milhões. Isto é o que é de publicidade. E este mercado acessível de receitas para a comunicação social, há 10 anos atrás era o dobro, porque o papel vendia-se muito mais, porque não havia as plataformas digitais, e, portanto, passámos do mercado disponível para a comunicação social da ordem de mais de 1.000 milhões para um mercado de 600 milhões. António, o mercado reduziu extraordinariamente. E, portanto, quando me pergunta assim, mas qual é que é a razão, então, de estarmos nesta crise permanente e porquê que não há mais renovação, não há mais reestruturação? Bom, a razão que estamos nesta crise é porque o mercado é pequeno e porque não temos feito as reestruturações necessárias no mercado e nas empresas. Apesar de esforços, mas não têm sido suficientes. A reestruturação tem sido suficiente para corresponder aos desafios do presente e do futuro. Claro. O António Carrapatoso referiu agora alguns números, enfim, é mais conhecedor do que eu, obviamente, desses temas, mas eu tive a oportunidade de consultar um relatório da autoridade da ERC, e em que referia valores, enfim, substancialmente diferentes em termos do dinheiro que é gasto em publicidade, em todos os meios, obviamente, não só nos mídia, mas que era de outra ordem de grandeza. Mas, não, era 600 milhões, eu li esse relatório, o que lá estava era 600 milhões. Isso às vezes depende, se é líquido, se não é líquido, eu estava a dizer que era 550, só que estava a retirar a componente dos outdoors e a componente das plataformas internacionais.
E já vou voltar a este tema enfim, dos montantes da publicidade, nomeadamente da publicidade institucional do Estado, que é um dado curioso que eu também retive desse relatório, mas para a segunda parte desta conversa, onde entraremos mais em concreto sobre os apoios do Estado. Mas, se me permitem, eu perguntava ao Eduardo Sintra Torres, enfim, o Paulo, a Helena e o António Carrapatoso, eu diria que se centraram, sobretudo, nas questões económicas, das dificuldades de canalizar recursos, da obtenção ou da retenção de talentos, etc., para, se me permitem a palavra, justificar um bocadinho a crise do setor, para além, obviamente, de uma... Como? Uma consequência da crise. Exatamente. A falta de recursos. Mas eu perguntava ao Eduardo Sintra Torres, que tem certamente um ângulo de análise diferente dos anteriores intervenientes, se esta crise é de facto uma crise económica e de transição tecnológica, ou se é, e ponho-me aqui na posição de consumidor e na medida, enfim, de leitor de mídia, ou se é também um problema de falta de credibilidade que os mídia mainstream, digamos, têm hoje. Os consumidores, apesar de consumirem aparentemente pouca, pelo menos em termos de assinaturas e conteúdos pagos, pouca informação dos mídia portugueses, à partida, considera que são consumidores menos informados, têm menos fontes de informação, têm menos oportunidades de ter a sua voz, de publicar artigos de opinião nos mídia. E ligado também a esta questão da credibilidade dos mídias que gozam ou não junto do consumidor, por exemplo, como é que entende que os mídias, e se entende esta perspectiva, enfim, que é a minha, mas coloco à sua consideração, de tratarem o consumidor um bocadinho como um ser infantil e pouco apto no seu discernimento, por exemplo, com a questão dos fact-checkings. Enfim, eu sei que o Observador está incluído nessa rede, mas isto não é menorizar o consumidor, e isso também não implica que o consumidor reaja negativamente e opte por outras fontes de informação que estão disponíveis em todo lado? Bem, boa noite. Primeiro, acho que de facto é uma crise económica e resultado das possibilidades que a tecnologia da internet permitiram, não é? Não pode haver dúvida nenhuma sobre isso. É claro que numa primeira fase os média reagiram com perplexidade perante as possibilidades da internet, o que fez com que oferecessem o seu produto. É a mesma coisa que, para citar Rui Rio, uma fábrica de sapatos oferecesse os seus sapatos em vez de os vender. Portanto, isto numa lógica de mercado, é absolutamente absurdo, mas foi isso que aconteceu e ainda acontece, porque eu posso ler inúmeros artigos, ou do Diário de Notícias, ou do Observador, ou da RTP, ou se calhar do Diário do Minho. Eu posso ler uma série de artigos gratuitamente, e esses artigos, para a maioria das pessoas, são suficientes para o seu menu, para a sua dieta diária. Por outro lado, como houve essa explosão de informação disponível, e como houve a possibilidade de nós partilharmos informação, também tornou um pouco desnecessário ser assinante ou comprar jornais, porque o meu amigo tal costuma reproduzir um artigo que saiu no Observador, ou costuma sair não sei onde, se não o põe todo, põe 3 ou 4 parágrafos e aquilo já me chega para a minha dieta diária, não é? Além de que temos esse problema absolutamente económico, global, que são as redes sociais, que são ladrões, não é? Por simplesmente são ladrões mundiais que o mundo alegremente continua a permitir, e a União Europeia está há não sei quantos anos para decidir o que fazer com esses ladrões. Eu ainda há dias citei num artiguinho no Correio da Manhã um jornal de 1837 que se chamava Le Voleur, o ladrão. Porque é que ele se chamava o ladrão? Porque roubava os artigos dos outros jornais, que era uma prática muito comum na altura, porque isto não se inventa muita coisa, mesmo
com a internet não se está sempre a inventar. E, portanto, mas o setor não se consegue, enfim, não tem uma deontologia própria que consiga dirimir essas questões de roubar conteúdos dos outros? Ou... Pelos vistos, não. Permite-se isso. O Observador também rouba artigos do Correio da Manhã sem citar o Correio da Manhã, outros jornais... ok, não vamos entrar no detalhe, mas então não é o Observador. Há um jornal ou vários jornais que roubam artigos de outros jornais sem citar as fontes e praticamente citando esses artigos. Mas isso é um detalhe, porque para mim é mais importante do que isso de alguns média roubarem outros média é o facto de as redes sociais terem acesso a isso, fazerem distribuição de notícias e de não as pagarem, porque esses são os ladrões mundiais que não são sancionados, que podem ter sedes em paraísos fiscais, etc., sem pagar. Em relação à credibilidade dos média, é evidente que os média, até aparecerem internet, soberba, isso não há dúvida nenhuma, que havia uma certa soberba nos média, nos jornais, de quem escrevia nos jornais, porque tinha o poder próprio do jornalismo, que é o poder de seleção. Eu publico isto, não publico aquilo. E isso desmoronou-se com a possibilidade de um acesso diversificado e com o facto das pessoas poderem comentar em qualquer lado o que é que acham. E, portanto, essa credibilidade julgo que está afetada, por um lado, é verdadeira, as críticas são verdadeiras, mas por outro lado também há muitos exageros nas críticas aos média. Até porque os média têm o direito de ter uma orientação editorial e, portanto, de poderem escrever de acordo com essa orientação editorial. Desde que respeitem a verdade, para mim é irrelevante se este jornal defende o governo ou se não defende o governo, desde que os factos que lá estejam claros. Sejam claros e de que haja essa orientação. O problema em Portugal é que não há clareza na declaração de uma orientação editorial. E isso, mesmo nas televisões, na RTP, nós temos neste momento a SIC, é mais governamental, digamos assim, para simplificar, do que a própria RTP, o que é uma coisa absolutamente extraordinária em 2020. Temos um canal privado que é mais pró-governo nos seus noticiários do que um canal privado. E eu parece-me que isso é que é muito pantanoso. Não se dizer que a SIC nós estamos com o governo, nós somos a favor do governo, nós gostamos do Costa, gostamos deste governo, etc. Acho que isso devia ser claro. Assumida essa orientação. Depois eu depois vejo aquelas notícias, são verdadeiras, e depois, se calhar, se não gostar daquelas, também vou dos outros canais. Eu aproveitava para perguntar ao Nuno Gouveia, com estes comentários finais enfim, nesta primeira intervenção do Eduardo, desta orientação política, se também, e o Nuno sendo, enfim, assessor de comunicação, conhece bem estas problemáticas, se a porta giratória a que nós assistimos entre jornalistas, políticos e assessores se mina a independência do jornalismo, ou pelo menos se fica mais opaca esta orientação do que o Eduardo falava, a orientação editorial, esta transumância combate-se como? Por uma maior exigência dos consumidores ou por via legislativa? Muito boa noite a todos e obrigado pelo convite. De facto, nós em Portugal temos uma proximidade muito, muito grande entre o setor dos mídias e o governo. Mas esta transumância que tu falas, que de facto acontece muito, onde vemos jornalistas a passar das redações para o governo, eu penso que não é isso que coloca em causa a independência dos mídias, porque normalmente até estes jornalistas que passam depois para o governo não regressam ao setor, ou pelo menos em grande parte estas pessoas não regressam ao setor e depois... Eu penso que não é isso que coloca em causa a independência dos mídias. O que eu acho que nós assistimos em Portugal, e o caso da SIC é paradigmático, eu acho é que, de facto, os mídias não assumem qual é a sua preferência ideológica, não têm um rumo bem definido, e então, quem está em casa a ver aquelas notícias, nem toda a gente tem a perspicácia que o Eduardo Cinta Torres referiu, de verificar que aquilo não é bem uma informação isenta e independente. Mas eu também digo que tenho algumas dúvidas que esse seja o caminho que devemos tomar, porque eu dou o exemplo dos Estados Unidos, onde temos uma imprensa muito agressiva de ambos os lados, e aquilo, hoje em dia, por exemplo, se nós virmos a Fox News ou a MSNBC, ou até a própria CNN, que neste momento está muito radicalizada contra a administração Trump, e uma pessoa, é difícil verificar ali
jornalismo, porque quer na Fox News, onde há uma defesa acérrima das posições da administração de Trump, ou a MSNBC e a CNN, que de facto aquilo também tem sempre posições bastante anti-Trump, e de facto é difícil ver ali jornalismo naqueles 3 canais. E nós aqui em Portugal, se caminhássemos um bocadinho para esse onde os mídias claramente assumiriam ser de um lado ou do outro, eu acho que também não iríamos ter uma imprensa saudável, que é aquilo que pretendemos. Eu acho que... Desculpa só interromper e não percas o teu raciocínio, mas acrescentava o seguinte: não só de informação pura e dura se fazem os órgãos de comunicação social, mas nós, por exemplo, eu enquanto consumidor, grosso modo, eu vejo comentário televisivo ou colunistas na imprensa que são políticos no ativo ou políticos de bastidores. Isso noutros países verifica-se assim? Isso contribui ou não para um afastamento dos consumidores em só verem a oligarquia presente nos mídias? Sim, esse é um ponto importante, que aqui em Portugal se distingue um bocado do que eu vejo lá fora. É que daqui, de facto, nós temos muitos comentadores que nós, pelo menos quem está por dentro, sabemos o que é que eles defendem, que partidos é que eles defendem, que agenda ideológica eles defendem, e eles não são apresentados assim como tal. E então isto cria, é evidente, um bias grande nas pessoas que estão em casa, porque pensam que estão a ver ali um comentador desinteressado, e a maior parte das pessoas que nós vemos nas televisões portuguesas, com algumas honrosas exceções, como é evidente, têm, claro, uma agenda e defendem essa agenda na televisão. Para dar o exemplo dos Estados Unidos, nós lá toda a gente percebe quem é que está a defender quem, porque aquilo é tão extremo, o debate também é tão extremado que nós percebemos claramente quem é que as pessoas estão ali a defender, isto falando de informação pura e dura relativamente à política. Aqui em Portugal é tudo feito um bocado às escondidas, se bem que não é assim tão às escondidas quanto isso, porque quem conhece as pessoas, quem conhece o pensamento, quem conhece o passado das pessoas, percebe perfeitamente que agendas estão a defender na televisão, e isso de facto causa um pouco aquilo que tu há um bocado falavas, que há muita gente que está um bocado descrente do que nós vemos na televisão e que lemos nos jornais, porque de facto há claramente um bias ideológico em muita imprensa, e isso descredibiliza a própria. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo em relação ao que se está a passar no Covid, que todos os dias somos bombardeados com problemas que existem de facto no Brasil e nos Estados Unidos. De facto, os governos, sobretudo o brasileiro, têm demonstrado uma grande inépcia em lidar com este problema, mas depois olhamos aqui para o lado, para a Espanha, que o início da pandemia foi terrível, o governo claramente agiu, foi negligente na sua ação. Ou a Bélgica. Ou a Bélgica, ou outros, ou até podemos ir mais longe, à Nicarágua ou ao México, porque de facto houve governos que lidaram com esta pandemia de uma forma que, pelo menos, o consenso internacional considera bastante perigosos, e nós olhamos para os mídias portugueses, e de facto parece que o único problema é o Brasil e os Estados Unidos. E quando temos aqui ao lado de Espanha, que é o nosso principal parceiro, um país importantíssimo para todos nós, e que parece que está tudo bem, quando nós abrimos um jornal como o ABC ou o El Mundo e vemos que o país está a ferro e fogo, muito por causa da resposta que o governo está a dar a esta pandemia. E este tipo de comportamentos dos mídias portugueses, em relação às relações internacionais, demonstra de facto que não transmite credibilidade a quem costuma ler a imprensa internacional. E eu acho que esse é um dos problemas que os mídias portugueses têm, sobretudo para quem se interessa por estes assuntos internacionais. É que temos que ir à fonte original para perceber o que se passa em muitos países. O Eduardo, se for muito breve, eu depois gostava de entrar na segunda parte da conversa, que tem a ver com os apoios do Estado, mas força. É só para dizer o seguinte: o jornalismo americano é dos mais antigos do mundo. Eu acho que a CNN, a NBC e a Fox, enfim, CNN e Fox, sim, claramente tomam partido, mas o jornalismo que nós vemos lá é jornalismo. É raríssimo nós vermos uma crítica sobre a factualidade até de uma notícia da Fox. Não é? Já aconteceu, não é? Notícias enviesadas que alteravam, digamos assim, os factos. Agora, nos comentários, eles são brutais, Sim, tem razão, Eduardo. Eu estava a falar, sobretudo, a grande parte da... Jornalismo é jornalismo, senão eles não existiam, pura e simplesmente. E se vamos mudar para os apoios públicos, eu preciso deixar aqui duas notas. Enfim, eu estou hoje em funções de gestão, mas sou jornalista de alma, de coração e de experiência, quer dizer, e andarmos a discutir a crise com base na credibilidade do jornalista não me parece, de facto, nenhum bom serviço à informação, não é verdade.
O segundo ponto que eu quero deixar claro é este. É um engodo estarmos a falar das pessoas abandonarem a informação. Nunca tivemos tantos milhões de leitores. Isto está completamente desfocado, o Telmo que me desculpe. Nunca nenhum de nós aqui teve tantos leitores. Milhões e milhões e milhões de pessoas leem-nos através da internet, ou como dizia o Eduardo, através das redes sociais. Portanto, se eles leem os mídia, eles têm uma função muito mais importante hoje do que tinham. O seu alcance é muito maior. O problema está nos modelos de negócio e depois em cada país nas suas próprias circunstâncias económicas. Não vamos discutir o mercado publicitário português como o mercado publicitário americano, não é? Portanto, não estamos nas mesmas realidades e é evidente que os mídias que se globalizaram e que têm mercados muito mais vastos têm outras abordagens aos modelos de negócio. E, portanto, eu gostava, sobretudo para as pessoas que nos estão a ouvir, se nos leem mais, não há um problema de credibilidade, ok? O António Carrapatoso, penso que fez Sim. Geralmente, as razões que se apontam realmente para a tal crise, que de certa forma continua, porque se não há empresas muito saudáveis, isso quer dizer que há alguma crise, no mínimo, geralmente são realmente a dimensão do mercado, e o mercado português é realmente pequeno, não só porque é pequeno, porque a economia é pequena, o país é relativamente pequeno, mas mesmo em percentagem do PIB, as receitas disponíveis para a comunicação social são inferiores em percentagem do PIB do que na média europeia, por exemplo. Portanto, há realmente um problema do mercado, mas o mercado é o que é. Realmente a dinâmica das empresas também pode trazer novos produtos e até fazer expandir o mercado, mas o mercado, obviamente, tem alguma limitação, até pela própria economia, de se expandir muito. Depois há realmente esta questão das plataformas digitais internacionais, que realmente é uma razão substancial, mas também não explica tudo. Acho que há 3 outras razões mais importantes do que essas. E as plataformas digitais internacionais têm que ser um trabalho, não só de Portugal, tem que ser um trabalho conjunto em que Portugal participa e contribui a nível europeu. Tem que haver uma regulação, de certa forma, e uma pressão e um tipo de acordo em relação a essas plataformas internacionais. Portanto, eu diria que essas 2 razões, temos que estar conscientes delas e temos que, de certa forma, contrariá-las na medida do possível, mas não estão tanto sob o nosso controle. Eu creio que as razões principais, realmente, para a comunicação social não estar tão bem, têm a ver com a promiscuidade entre o poder político e a comunicação social. Já vimos que essa promiscuidade pode ir até ao mais alto nível de procurar reestruturar o setor, de levar aquisições de umas empresas a adquirirem outras e de se interferir nesse mundo empresarial da comunicação social. Mas também tem a ver com o jornalismo de recados. Quer dizer, há muito bom jornalismo, mas também há um jornalismo de recados na comunicação social portuguesa. E, portanto, eu acho que prevalece muito a independência e a capacidade, mas há realmente setores ou alturas em que se nota um jornalismo também de recados, uma proximidade demasiada entre certos jornalistas e o poder político. Depois há a questão da regulação do mercado, só para terminar. Há a questão da regulação do mercado, ou seja, temos que escrutinar mais se há um fair play no mercado, se há uma sem concorrência no mercado. Até que ponto é que os maiores, que têm uma escala maior, têm uma data de recursos, podem fazer cross-selling, têm um poder grande até junto de proximidade dos poderes instituídos. Até que ponto é que há ou não aqui algum exagero nesse poder em relação àqueles mais incumbentes e que têm maior cota de mercado. E também, a regulação também tem a ver com como é que se sobrevive em tanto tempo projetos que dão prejuízos anos após anos. Como é que é possível que eles sobrevivam? Até que ponto é que isso também não prejudica a concorrência? Porque, obviamente, se eles deixassem de existir, dava mais espaço para os restantes projetos. Mas que é para mim a principal razão, e em parte já foi dita por muitos de vós, é realmente a necessidade das empresas se reestruturarem. O que se passou também foi que as empresas portuguesas da comunicação social se deixaram neste sistema, foram sobrevivendo, umas melhor, outras pior, mas não se reestruturaram devidamente. Ficaram com o passado demasiado do papel, das suas estruturas de redação e das suas tecnologias. Portanto, não houve uma reestruturação suficiente em termos estratégicos de inovação, em termos de tecnologia, em termos de mudar os modelos de negócio. Repare, hoje faz muita coisa, muitas vezes, com menos pessoas. Quer dizer, na redação, até nos queixamos, e no nosso caso, por exemplo, do Observador, ainda gostaríamos de ter mais pessoas na redação, bons jornalistas, como temos muitos, mas ainda mais. Em geral, uma empresa de comunicação social, uma empresa como o Observador, tem muito menos força laboral, mas consegue com isso equiparar... Uma estrutura mais leve. Um jornal e uma rádio. Nós temos um jornal e uma rádio, e nós temos
115 colaboradores, mais uns 17 ou 20 estagiários. É o que nós temos. E fazemos um jornal e uma rádio. Agora vá comparar estes números e com somos em termos digitais, provavelmente somos quem tem mais audiência em termos de jornal de informação, de visitas e de page views, e de rádio estamos a fazer o nosso começo. Portanto, Helena, é só para mostrar a importância das empresas reestruturarem e de também... Suas estruturas, modelo de negócio. Helena, está com vontade de comentar e antes de entrar... É muito rápido. O meu ângulo é um ângulo de jornalista. Não é? Nós não nos podemos esquecer que o jornalismo é um método. Nós podemos discutir as escolhas que cada órgão de comunicação social faz para dar relevância, e essas escolhas são especialmente importantes quando há falta de recursos. Mas o jornalismo é um método e que, na era atual, valoriza especialmente a disciplina da validação e da confirmação. Quando se diz que, quando se usa, por exemplo, o método fact-checking que o Telmo criticou, o fact-checking em si, se nós tivéssemos tempo, não fazia sentido absolutamente nenhum, porque não devia sair nenhuma notícia sem estar fact-check. E desse ponto de vista, ela não faz esse género, que não tem sequer essa possibilidade de chegar a género jornalístico, não é? Não tem essa possibilidade, para simplificar, e só revela até que ponto há falta de recursos, porque aquilo a que nós estamos a assistir e que pode levar à falta de credibilidade do jornalismo, eu não acho também que o jornalismo esteja assim tão mal, nem acho que as pessoas possam ir buscar informação ao outro lado. Toda a informação ao outro lado é pior do que aquela que os jornalistas produzem, mesmo com os defeitos que alguns jornalistas podem ter, dada a rapidez, dada a necessidade de escreverem rapidamente, de não cumprirem as regras. E a confirmação, a disciplina da validação e a disciplina de falar com todas as pessoas com interesse em presença, penso que é fundamental, e muitas vezes nós não o conseguimos fazer devido à pressão do tempo e à exigência do tempo real. Porque a pressão para se escrever e para dar a notícia o mais depressa possível, ou seja, a rapidez é muito valorizada, enquanto que escrever devagar, com tempo, com tudo checado, não é valorizado, não tem retorno financeiro e não tem retorno económico, no sentido em que as pessoas não distinguem um produto com estas qualidades de outro produto. Não se consegue extrair valor de um produto tão bem produzido como aquele que é. Dito isto, parece-me que é muito importante, uma vez que esta crise, entrando agora na crise, é muito importante, há aqui um problema de procura e um problema de os consumidores identificarem quais são os melhores produtos, aqueles que de facto respeitam as regras jornalísticas. Bom, eu, enfim, com toda a simpatia, tinha muito para comentar sobre, do ponto de vista do consumidor, sobre estas observações da Helena, mas, enfim, este debate não é para ouvir a minha opinião, com certeza, e se calhar, se me permitem, eu passaria agora mais em concreto à questão dos apoios, e não perdendo o lanço, Helena, perguntava-lhe a si, ou melhor, pedia o seu comentário a declarações do nosso primeiro-ministro, António Costa, há menos de um ano, em julho do ano passado, em que dizia que uma iniciativa do governo, estou a citar, e um financiamento público da comunicação social em nada contribuiriam para a maior liberdade da comunicação social. Portanto, aparentemente, enfim, de forma legítima, o primeiro-ministro terá mudado de opinião. Concorda com esta observação? Qual é o seu comentário, Helena? Bom, eu não vou comentar as declarações em concreto do primeiro-ministro. O que me parece é o seguinte: o setor dos média enfrenta, e falando em abstrato, enfrenta um problema, dois problemas que eu identifiquei logo de início. Um problema que está relacionado com o choque tecnológico e que todos já falaram um bocadinho, o António Carrapatoso referiu-se
uma série, há um conjunto de condicionantes relacionados com esse aspecto. Um que está relacionado com o choque tecnológico, alterou completamente a forma de funcionar deste setor, e outro que tem a ver com a crise designada como o grande confinamento. São dois problemas distintos. A crise do choque desencadeada, que é uma crise mais estrutural e de busca de um novo modelo de negócio, que é provocada pelo choque tecnológico, gera aqui, eu vou-me focar fundamentalmente nesta, porque a primeira, do grande confinamento, pode gerar aqui um problema de tesouraria. E esse problema de tesouraria é um problema de tesouraria que todas as empresas portuguesas, de alguma forma, obviamente umas mais que as outras, nomeadamente as do setor do turismo, todas elas estão a enfrentar. Esse é um problema conjuntural que pode ser resolvido com medidas conjunturais para apoiar, eventualmente, se assim o entenderem, as empresas com apoios de tesouraria. E o setor dos média não deve ser discriminado nem positivamente, nem negativamente nesse domínio, podendo, uma vez que houve, principalmente em algumas áreas, uma redução muito significativa, em algumas áreas não, em todas, uma redução significativa da publicidade, associada com o colapso da procura, do consumo, e com o colapso da atividade de algumas empresas, e que está relacionado com o grande confinamento. Esse é um problema conjuntural que pode exigir um apoio conjuntural. Outro problema completamente diferente é o problema do choque tecnológico. Além das grandes plataformas, que é um problema que parece que ninguém consegue resolver, porque é um problema global e que tem de ser resolvido de forma global, nós não o conseguimos resolver sozinhos. A Austrália está a tentar tributar a Google e estas grandes plataformas tecnológicas. Vamos ver se consegue. A maioria não tem conseguido, tem sido muito difícil resolver esse problema, mas há aqui um problema há aqui uma falha de mercado, digamos assim. E a pergunta é, será que esta falha de mercado pode ser resolvida pela regulação? Que medidas e que políticas é que podem resolver esta falha? À partida, não me parece má ideia que os governos, e todos os governos estão a fazer isso, nós não somos uma exceção, todos os governos estão a adotar políticas de apoio. Todas elas, em geral, são bastante controversas. Eu seguia com alguma atenção o que se passava, por exemplo, no Canadá, em que houve e continua a haver críticas muito violentas ao governo canadiano pelos critérios que usou, nos apoios. Portanto, nós não somos únicos, será sempre controverso. Quais serão as medidas menos controversas? E uma que me parecia fundamental, a literacia mediática, porque se há uma coisa que para mim é clara, até como, porque dou aulas de jornalismo e percebo que até alunos que querem ser jornalistas têm alguma dificuldade em separar aquilo que é jornalismo do que não é jornalismo, aquilo que é uma peça jornalística e que segue o método jornalístico é muito importante daquilo que não é uma peça jornalística. Se até eles têm dificuldade, nós, por essa via, é uma via complexa, há outras, há a política fiscal de reduzir o IVA, há outras medidas que podem ser apoiadas, mas que podem ser adotadas, mas uma das medidas que era fundamental era apostar seriamente na literacia mediática para que escrever devagar passasse a ter retorno e as pessoas percebessem qual é o método e o trabalho que dá a fazer uma peça jornalística em que se respeitam todas as regras. Eu perguntava agora ao Paulo Rego se eu vi no mesmo relatório que já citei há pouco da ERC, um relatório da regulação de 2018, que a publicidade institucional dos vários organismos do Estado atingiram nesse ano, e portanto é um recorrente, o valor de 1,3 milhões de euros. Penso que é este o valor da publicidade institucional, como digo, do Estado faz anualmente, ou em média. Como é que se justifica que agora o Estado faça o pagamento adiantado de publicidade equivalente, tendo este valor como referência, ao que gastaria nos próximos 10 anos? Ficas uma crise
conjuntural que afeta o país inteiro. Vamos lá ver uma coisa. O apoio do Estado à economia não é um problema média, é um problema do país. O primeiro-ministro britânico, que eu acho que é insuspeito de ser um radical de esquerda, está a pagar salário diretamente em todos os setores. Não há país nenhum neste momento que não esteja a fazer contas tão simples como estas. Se tivermos 30% ou 40% das pessoas no desemprego, o custo do subsídio de desemprego mais a sonegação de impostos é certamente pior do que se o Estado não fizer nada, não é? E, portanto, quando falamos dos apoios públicos, a discussão é global. Partiu a União Europeia a meio, não é? E, portanto, uns concordarão com um lado, outros concordarão com o outro, não é? E juntou o eixo franco-alemão, deixando a Inglaterra de fora, porque já estava fora, autoposta pelo Brexit. E, portanto, essa discussão é global e é de todos os setores. Vamos lá ver uma coisa. O Covid não vai ser o regresso ao que nós tínhamos. Eu, outro dia, num outro debate sobre o contexto, dizia janeiro foi há 10 anos. Eu já me lembro do que eu pensava em janeiro sobre uma série de coisas. E, portanto, nós temos que nos entender sobre o seguinte. Independentemente do que cada um acha, não é? Os governos, os Estados do mundo inteiro têm que tomar decisões sobre como é que aguentam parte da economia e como é que promovem o seu revamp. Concordo com a Helena. Se a questão é geral, porque é que os mídias se vão pôr auto-excluir, não é? do problema geral. Outra coisa é a discussão dos dinheiros públicos, não é? Que é uma discussão seríssima, não é? É um dinheiro que não é das empresas, não é dos setores, não é das corporações, é o dinheiro de todos os portugueses, no caso do Orçamento de Estado português, e eu não quero sequer entrar numa discussão se era 1 milhão, se eram 15, se eram 50, porque já foram 50 em conversas que não chegaram a ser públicas, porque de facto depois não há cabimento orçamental na União Europeia para esses montantes por setor. Quero também concordar com o António Carrapatoso, não vale a pena tirar nem 15, nem 50 para empresas que não se reestruturam e que daqui a 6 meses vão precisar de mais 15, ou de mais 5, ou de mais 50. Também não faz sentido. Mas também vivemos num país onde não há banca comercial. Não sei se alguém aqui discorda de mim. A banca empresta dinheiro a quem tem, não empresta dinheiro a projetos, não corre riscos com as empresas. E, portanto, essa também é uma circunstância que é preciso perceber. Não vale a pena olharmos para o pós-Covid sem percebermos as circunstâncias reais. Okay? Os critérios e os modelos, não só nos média como em geral, não acho que o governo deva ajudar os média, o governo deve ajudar o país, incluindo os média. Podemos ter uma leitura do que são setores estratégicos, não é? E se devem ou não ser alvo de medidas específicas. Há setores estratégicos, penso que todos nós concordamos com isso. A minha posição é que os mídias é um setor estratégico, não é? Tem a ver com a liberdade, mas também tem a ver com a maturidade civilizacional, não é? Quer dizer, não vamos não ter universidades, não é? Se elas não conseguirem pagar professores. E penso que estamos ao mesmo nível se decidirmos não ter média. Eu convido os políticos a fazerem política no Facebook, que é para verem depois o que é que acontece. Outra coisa é dizer o seguinte. As medidas, as políticas orçamentais têm sempre ideologia. Não vale a pena fugirmos a isso. E é legítimo olhar para elas a partir da perspectiva ideológica de cada um. Esse debate é o debate político por excelência. E, portanto, quando determinado conceito ideológico, da forma como nós olhamos para os governos, como nós olhamos para a economia, dizem deve-se centrar no consumidor, ou seja, o porto pago, as isenções fiscais, uma série de incentivos ao consumo, eu concordo. Mas também não vale a pena fazermos isso, mais uma vez, se as empresas mídia não perceberem que elas têm que conquistar os consumidores. Esta ideia de que os consumidores é que têm culpa de não nos consumir é uma ideia esdrúxula, não é? Não, quer dizer, não vale a pena andarmos no mercado
é fazer coisas que as pessoas não querem. E, portanto, é preciso incentivar... Do meu ponto de vista, agradeço essa nota. É preciso incentivar o consumo, não é? Mas, quer dizer, nenhum de nós tem dúvidas disso, Tom. Deixa-me dizer uma coisa. Um acionista de uma empresa mídia investe na relevância e na credibilidade. Não investe em mais nada. É esse o valor acionista de uma empresa mídia, não é? E investe em jornalistas, não é? Nós não contratamos paquetes. Salvo de respeito, não tenho nenhum problema, não é? Tenho todo o amor e carinho por isso. Mas nós queremos mais e melhores jornalistas, queremos mais credibilidade e queremos afetar as nossas audiências. É esse o investimento que fazemos. Deixa-me só acabar, se me permite, a conjugação das coisas. Porque eu acho que os mídia, em vez de estarem a discutir uns com os outros, ou tudo isto a partir da perspectiva de cada um, temos que nos entender sobre aquilo que faz sentido. E de tudo o que eu tenho ouvido neste debate, eu acho que tudo faz sentido. Essa é que é a minha questão. É preciso pôr o foco no consumo, é preciso incentivar as pessoas a consumir produto de qualidade, como é preciso incentivá-las a ir para a universidade, a ir para a escola, e uma série de outras coisas que fazem parte dos modelos civilizacionais que nós queremos. É essa a nossa cultura portuguesa, europeia, globalista, etc. Mas também é preciso reestruturar as empresas. E na circunstância específica do Covid, é preciso, de facto, debater qual é a melhor atitude dos Estados, dos governos e dos dinheiros públicos, olhando para o futuro de todos nós, não é só dos mídia, é dos 10 milhões de portugueses, dos 5 milhões de imigrantes, da Europa toda, do mundo inteiro, ok? E, portanto, outra coisa é dizermos assim, é evidente que esta distribuição dos 15 milhões, não é? Com 25% para a imprensa regional e critérios que, no fundo, não foram discutidos, porque há uma lei de 2015 que define audiências, pacotes publicitários, beneficia os grandes grupos de televisão e não a informação, porque aí o António Carrapatoso tem toda a razão. Quer dizer, quando se vai fazer a divisão do bolo, estamos a pagar o programa da manhã e estamos a pagar o Big Brother, não é? E isto é uma discussão de dinheiros públicos. Ou seja, estamos a incentivar entretenimento ou estamos a incentivar informação? E, portanto, eu vou pegar nessa deixa, Paulo, se me permite. Os pagos, os IVAs, as reestruturações das empresas, porque não discutir, avalizamos empréstimos bancários para reestruturações. Mas deixa-me terminar. Uma das melhores maneiras de resolver o problema ideológico dos governos é uma coisa que é culpa dos mídias não fazerem, que é a autorregulação. Mas, quer dizer, eu como jornalista assisti a essa discussão durante 20 ou 30 anos e o jornalismo ainda é hoje uma discussão sindical e não uma discussão de autonomia ou uma discussão de autorregulação. Outra vez, penso que está na hora de voltarmos a isso. Nós temos que nos entender. Se o governo disser assim, há 15, não há 10, não há 20, há 15. Mas se isso passar pela autorregulação dos mídias com critérios que nós entendemos, despimos o problema ideológico da questão, que eu acho que é isso que é preciso fazer. Enfim, obrigado. Eu passava ao António Carrapatoso, enfim, para comentar estas palavras do Paulo Rego. E, enfim, muita gente, dos quais o António Carrapatoso, entende que o método de alocação dos apoios que foram conhecidos há dias é, digamos, opaco. Gostava que comentasse isso, se tem carga ideológica os apoios que foram conhecidos, se as prioridades são as corretas, e depois não haverá mal que lhe pergunte, mas é um comentário que também vi insistentemente nas redes sociais, minha fonte de informação também, é que o Observador se aderiu ao processo de discussão dos apoios públicos, mas só os rejeitou após serem conhecidos os montantes. Quer comentar? Claro. E até agradeço a oportunidade para isso. O Observador tomou a iniciativa de fazer uma proposta ao Governo, em 23 de março, já praticamente, ou há 2 meses, sobre o que é que achava que deviam ser as políticas, ou o apoio, vamos dizer, à comunicação social. Porque o Governo já tinha feito um programa de apoios de empréstimos a outros setores,
E não tinha incluído a comunicação social nisso. É o que estávamos a dizer, deve ser tratado em grande parte como outro setor. Esse cara, em certos casos, tem a sua especificidade, mas em grande parte é como outro setor económico. E depois há outra coisa que distingue na comunicação social, é que a comunicação social, numa altura destas crises, tem mais trabalho. Os nossos jornalistas, as nossas equipas de informação, passaram a trabalhar ainda mais do que já trabalhavam antes. Nós não podemos fazer layoff na área da informação, porque estamos bem estruturados, temos uma dimensão certa, não temos pessoas a mais. E, portanto, nós o que propusemos foi um programa de empréstimos específico para a comunicação social, em que esse programa de empréstimos baseava-se no número de trabalhadores que cada órgão de comunicação social tinha, em fevereiro de 2020. E havia uma dada verba que era alocada, ao fim e ao cabo, em relação a esse número de trabalhadores. Suponha que era 25 mil euros por cada trabalhador. E as empresas comprometiam-se exatamente para isto, não ser um programa para resolver problemas do passado. Qualquer apoio do Estado devia ser só para resolver a situação de crise daquele momento. Foi a quebra das receitas de publicidade, da ordem dos 40%, e que agora vai-se reduzir essa quebra face ao ano passado. E, portanto, o programa não devia ser para resolver problemas do passado, devia ser para resolver a situação de tesouraria e de crise neste momento. E devia ser um programa para empresas viáveis, que tivessem capacidade de reestruturarem-se e de gerar os resultados suficientes para pagar esses empréstimos. Portanto, foi isso que nós propusemos ao Governo. O Governo e a Secretaria de Estado, o Governo veio depois, passado algum tempo, demorou bastante tempo em relação a essa proposta. Nós propusemos também duas outras coisas, que foi a majoração fiscal para as empresas, em termos da publicidade que fizessem, e também uma redução do IVA ou para zero até ao final do ano. Foram as três coisas que nós propusemos. Passado algumas semanas, o Governo veio-nos dizer que, afinal, havia um outro critério, que aquele critério, pronto, não tinham conseguido passar, ou não tinha sido vingado, vá. E então que era o critério das receitas de publicidade no segundo trimestre de 2019. E nós dissemos, ainda estávamos numa fase de dar o benefício da dúvida, ou seja, nós dissemos, olha, não gostamos disso, achamos que era muito melhor ser um empréstimo, era muito mais objetivo. Nós dissemos que nunca podia ser uma coisa parecida a subsídio. Achamos que esta compra de publicidade está na fronteira para um subsídio e, portanto, não estamos de acordo com este modelo, preferimos o outro, mas vamos dar o benefício da dúvida. E, portanto, vamos lá ver, então, se é o critério da publicidade, como é que ele é calculado. Repare, quando se começa a contar publicidade do papel, mas o que é publicidade? E a que preços é que é? E o papel, o que é também? E inclui as ofertas ou os preços de livros que vão com o papel. E o papel é preço de quê? Do retalho ou é preço do publisher? Portanto, isso levanta logo uma quantidade de questões que nem sequer são critérios muito objetivos. E o Governo, a nós, nunca entrou em negociação, nunca definiu em detalhe esses critérios. Portanto, nós dissemos, então estas publicidades são um trimestre. E nós o que dissemos ao Governo foi, gostamos mais do outro modelo, achamos que está na fronteira do subsídio, mas, no mínimo, se fossem adotar esse modelo das receitas de publicidade, pelo menos temos que fazer uma coisa, que é ver a evolução dos vários operadores. Ou seja, no nosso caso e noutros, estamos a crescer 50%. Então vamos agora fazer um critério que é com base nas receitas de publicidade de 2019. Mas o Secretário de Estado já lhe enviou a proposta de cálculo? Desculpe, deixa eu terminar. Nós e outros investimos na rádio e noutras coisas que não tiveram receitas ainda naquele ano. Portanto, nós temos esse critério da receita de publicidade, o segundo trimestre deve ser ponderado pelo crescimento. Temos os meses de janeiro e fevereiro de 2020, vamos ver qual foi o crescimento de cada um, face a janeiro e fevereiro de 2019, antes, portanto, do Covid, os de 2020, e então há aqui um fator, no nosso caso era mais de 1.5, 1.6, ou seja, isso devia ser ponderado para as receitas de publicidade. Bom, mas depois, já muito mais tarde, o Governo vem então dizer, não, mas agora ainda há aqui um outro critério, que o critério é o papel e da venda em banca. Bom, nós aí é que dissemos, isto então estamos completamente contra. Já não aceitaram já a nossa proposta do fator de crescimento. E agora ainda introduzem o papel. Bom, nós vamos estudar, vamos rever a nossa posição. E, portanto, o que é que nós fizemos? Tivemos que deixar ir isto até ao fim. Porquê? Porque nós não sabíamos sequer, nunca nos deram um concreto quais eram os critérios. Nós quisemos ver, na prática, se isso ia acontecer. Não nos confirmaram que iam ser aqueles critérios como eram aplicados. Portanto, nós só na altura em que que publicaram e não explicitaram os critérios, só na altura em que publicaram é que nós vimos o que era o resultado daquilo, que já estávamos a antecipar. E estávamos neste já percebeu qual é os critérios. E, portanto, nós dissemos assim, desculpem, não gostamos do modelo, tínhamos pedido os empréstimos, não gostámos do processo em que fomos só informados avulso das várias coisas e até nos disseram que o papel tinha vindo muito mais tarde, tinha sido por pressão de alguns grupos e que até foi uma pressão que veio de cima da Secretaria de Estado, não veio propriamente da Secretaria de Estado. Portanto, há toda aqui uma questão estrutural desde o início que nós não gostamos do modelo e depois os critérios não gostamos, nem sequer nas receitas de publicidade.
tiveram em conta o fator de crescimento e depois ainda foram pôr o papel e depois não nos apresentaram nada em concreto, nem detalhado, e mesmo como foi a decisão do governo, também não mostraram os critérios. E ainda agora, nós pedimos, apesar de termos declinado, nós pedimos os critérios. Como é que calcularam? Queremos ver, de qualquer maneira, como cidadãos, como departamento do setor, quais foram os critérios, como é que calcularam as despesas de publicidade, o que é que entra lá nas despesas de publicidade e como é que calcularam a venda em banca. Repara, a venda em banca, os jornais estão a perder 10% ao ano. E agora estamos a dar, e a usar um critério que é do ano passado, uma coisa que está a crescer 10% ao ano. Portanto, tudo isto para nós, todo o processo, todo este modelo diferente, não fazia sentido, não podíamos tomar outra posição sem ser esta, porque achamos que a tomada de posição do governo realmente difere muitos princípios essenciais para nós. A pergunta que eu estava a fazer era se já da Secretaria de Estado lhe enviaram o algoritmo. Já conhece Não enviaram. Muito bem. Nós vamos ter de terminar dentro em breve. Eu tenho interesse ainda em ouvir o Nuno Gouveia e o Eduardo Sintra Torres. E ao Nuno eu perguntava... enfim, e até porque o António Carrapatoso falou dos trabalhadores e da vontade de ter trabalhadores, mas se estes apoios do Estado, se o dinheiro dos contribuintes é usado para pagar o grupo da RTP, que tem, segundo creio, mais de 1.500 trabalhadores, como é que por que razão os contribuintes devem cobrir o resgate, se é que de resgate se trata, de empresas privadas que já têm este encargo que não é despiciando com a RTP? De facto, nós vivemos um período extraordinário e só nesse período extraordinário que estamos a viver é que se compreende de alguma forma que o governo tenta ajudar o setor dos mídias, tal como está a ajudar os outros setores económicos que foram muito afetados por esta crise. Mas como de facto o António Carrapatoso explicou bem aqui, e até com dados internos, da forma como funcionou este processo, o resultado final é tudo menos claro e é isso que não deve acontecer quando uma intervenção deste género, que é no fundo, como o António Carrapatoso disse, muito próximo ali entre os subsídios do Estado aos mídias, e este processo teria que ser muito transparente para não haver dúvidas, e como as dúvidas que começaram a surgir mal, os valores foram conhecidos, que o Governo estaria a ajudar os grupos de comunicação social maiores, que têm uma intervenção maior na sociedade e que podem de alguma maneira ajudar a passar a mensagem do Governo, e a prejudicar aqueles que de certa forma, ou não passam dessa maneira tão boa a mensagem do Governo, ou que pela sua dimensão também não contam muito para essas contas. E, de facto, quando os valores são conhecidos, e a reação do Observador e do ECO, e também umas observações que nós fomos lendo, de facto ficou a dúvida se este apoio extraordinário que o Estado estava a promover, se seria para ajudar o setor transversalmente a enfrentar esta crise, ou se era algo mais do que isso. E, de facto, ficará a dúvida, porque com os dados que nós conhecemos e não conhecendo a forma, o método, como é que eles chegaram a estes valores e à distribuição que foi feita, se isto é tudo muito transparente ou não. E o que se exigia, de facto, do Governo e do Serviço de Estado do Audiovisual é que, de facto, esclarecesse os portugueses quais foram os critérios e porque é que um grupo recebe X e o outro grupo recebe Y. Outra coisa importante que, de facto, o Paulo Rega há um bocado falou, e de facto parece que também é óbvio, é que, de facto, este resgate destina-se sobretudo aos grandes grupos que têm televisão e que têm grandes receitas televisivas, e tudo o resto que faz informação pura e dura, e quando falamos das hard news, esses setores, de facto, ficam menos abrangidos por este apoio. Quando falavas da RTP, é evidente que quando o Estado português gasta cerca de 220 milhões de euros através da contribuição audiovisual que os portugueses pagam para o setor público, isto causa também uma distorção grande no mercado, porque sabemos que eu penso, eu não sei se são os dados atuais, mas o Grupo SIC e o Grupo RTP não chegam a esses 220 milhões. Não, o Grupo RTP, só o RTP, que o Estado tem mais alguns outros ativos, o Grupo RTP tem um orçamento de ordem dos 230 milhões de euros, é o maior grupo, e também em colaboradores, tem cerca de 1.600 colaboradores. Portanto, ainda hoje, o Grupo RTP é o maior grupo. Palavrinha sobre isso, está bem? Sim, eu gostava só de ir ao Eduardo Sintra Torres, enfim, só depois, antes de uma breve réplica, muito breve de cada um, e depois pensando um bocadinho no que é que será o futuro da comunicação social, o que é que se espera nos tempos mais próximos. Mas perguntava ao Eduardo Sintra Torres se não considera que esta proximidade do Poder Executivo
desportivo e o jornalismo, apesar de tudo, feito com estes apoios públicos aos órgãos de comunicação social, se não põe em perigo aquilo que, enfim, se considera que a imprensa é o quarto poder. Isso preocupa-o? Vamos lá ver, os Estados, não é só o Estado português, já tem publicidade nos médias há 200 anos, não é uma coisa que nasceu com a Covid. Há 200 anos, os Estados liberais sabiam que a imprensa era absolutamente fundamental para o estabelecimento e fortalecimento das democracias liberais e, portanto, fazia parte e era necessário dar a conhecer as astas públicas, as campanhas de saúde, decisões judiciais, etc. Portanto, por aí não vamos lá. Por outro lado, no Orçamento de Estado está uma verba para a publicidade do Estado. Estou em crer que estão 20 milhões para este ano e que estes 15 milhões correspondem a 3 trimestres de 2020, isto é, desde abril até dezembro. E, portanto, é uma antecipação de receitas. É uma antecipação de pagamento. A partir daqui, e portanto, não me parece uma coisa particularmente absurda. Só que, pôr isto em prática, por gente que tem enviesamentos políticos, que é o governo, e que tem uma incompetência total para compreender como é que se processa a colocação de publicidade nos média, tinha que dar mau resultado e deu. As propostas que fez o Observador e que o António Carrapatoso apresentou eram muitíssimo melhores e mais justas e mais democráticas e mais abertas do que aquelas que foram aplicadas. A opacidade disto, não dizer, aqueles dois critérios que o António Carrapatoso referiu foram, de facto, julgo eu, os critérios que foram mais ou menos seguidos, mas não estão nem no decreto-lei, nem na resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, depois vai-se aplicar critérios e isto gera ainda mais opacidade. Isto sem contar depois com a distribuição no concreto, em que vimos o que é que aconteceu com o Observador, em que depois havia um erro e por aí fora, e já passava de 19 ou 29 mil para 90 mil, quer dizer, uma coisa completamente absurda que estava debaixo do foco da opinião pública há mais de um ano. Portanto, tudo isto está mal. Vai continuar mal, porque quem é que vai controlar a aplicação disto nos médias? Porque isto depois agora ainda vai haver concursos para as agências de publicidade colocarem as campanhas. Elas é que vão decidir aonde. Mas depois a agência A sabe se ainda tem verba para gastar do pagamento antecipado que a agência B e a C e a D já gastaram. Quer dizer, tudo isto revela uma incompetência total. Eu teria ido mais para... Eu acho que não tem mal nenhum o Estado tomar medidas para apoiar a comunicação social. Como eu disse, a publicidade já existe há 200 anos. Eu estou a estudar agora a publicidade do século XIX e ela começa em 1820 e tal, 30 e tal, em Portugal. Eu acho que teria sido muito melhor medidas do tipo baixar os impostos. Não é? Porque aí vai ficar igual para todos. Por exemplo, baixava os impostos para a comunicação social, para a compra dos média, para as assinaturas, para o que fosse, para a compra do papel, tanto faz, e isso seria muito mais eficaz do que estas migalhas dos 15 milhões que depois vai dar 3 mil para o jornal regional, 2 mil e não sei quantos para outro jornal regional, e depois estas atrapalhadas todas. Muito bem. Nós estamos já em cima da hora, temos mesmo muito poucos minutos. Eu fazia uma breve ronda, muito breve, para comentários finais e, sobretudo, pensar, enfim, refletirem connosco do que é que se espera daqui para a frente. Por exemplo, será de esperar fusões e aquisições nas empresas privadas da comunicação social? Como é que o setor se irá reestruturar? O que é expectável? Paulo Rego disse que há pouco queria começar a entrevista. Eu vou tentar ser rápido, mas queria deixar 2 ou 3 notas. É muito importante aquilo que o Eduardo disse agora. Uma empresa de mídia não recusa publicidade. Claro. Pode discutir os critérios circunstanciais, sobretudo quando ela vem da publicidade institucional e a forma como ela é distribuída, o contexto em que ela é distribuída, estamos todos de acordo, isso é para discutir à exaustão. A publicidade não é um problema de liberdade. Isso é uma confusão que não faz nenhum sentido. Nós vivemos de publicidade. Se não houver publicidade, então temos que ter um stakeholder qualquer que pague e aí é que pode estar em causa, não eventualmente a liberdade,
mas o ângulo, não é? O ângulo desse órgão de comunicação. Segunda questão. De facto, se estes 15 milhões é para um stress de circunstância de cash flow, não vão cumprir nada, como outra vez dizia o Eduardo. O problema de cash flow é de ontem. Não é uma antecipação de receitas. Resolve um problema de cash flow. Portanto, resolva-se e distribua-se. Não é? E até se pode discutir os critérios e fazer acertos a seguir. Quando isto chegar, o grupo de mídia, e para que os leitores percebam, se acham que o governo está a intervir e a salvar a comunicação social, esqueçam, porque quando chegar essa antecipação, quem não pode cá estar já não vai cá estar. Depois, só para comentar a ideia de que o Estado já gasta 220 milhões com a RTP, porque raio há de gastar com a privada. Se calhar podemos fazer a pergunta ao contrário. Porquê é que o Estado gasta 220 milhões com a RTP, não é? E depois tem 15 milhões para ajudar o setor? Esta pergunta também é curiosa. Há um antigo debate sobre isso, nomeadamente de Francisco Pinto Balsemão, que tem um conceito que a mim me parece hoje cada vez mais evidente: o serviço público, ou seja, a informação, é prestada por todos nós, não é? Vou-lhe dar um outro exemplo, no Grupo Estado que o António referia. Do Grupo Estado, a RDP e a RTP concorrem com a privada. Têm publicidade, não é? Vão ao bolo publicitário concorrer com a privada e ainda são subsidiadas pelo orçamento do Estado. A agência Lusa presta-nos serviços e vale para aí 5% ou 3% do pacote do orçamento de Estado para o Grupo Estado. É uma ideia completamente errada. Por exemplo, patrocinar o desenvolvimento multimídia da agência Lusa era uma coisa que era um serviço à comunicação social em geral, porque a agência Lusa presta um serviço B2B. Todos nós podemos subscrever serviços generalistas, particulares ou tailor-made, sendo que com a RTP concorremos e, sobretudo, concorremos com o mercado publicitário. Portanto, a regulação, a perspectiva do Estado em relação àquilo que é serviço público, quer no seu Grupo Estado, quer na forma como olha para o serviço público. Mais uma série de medidas de que todos nós falámos aqui, tinha que ser toda revista, se nós não estamos a falar só de Covid, não é? Ou seja, a seguir a este momento, e penso que ele é rico por causa disso. Há muitas coisas que o Covid traz, nomeadamente estes debates, não é? Que penso que são muito importantes para nós e para o público em geral, para perceberem de facto o que é que está em causa. E, portanto, esse debate deve continuar, ele deve ser cada vez mais centrado nos grupos mídia e nos jornalistas, na autorregulação e na questão sindical, que eu volto a insistir, são coisas diferentes, ok? E depois podemos ir àquilo que me parece uma verdade absoluta, e que o António tem falado não só hoje, mas em todo o seu discurso, e para mim é incontornável. Nós temos que rever os nossos modelos empresariais, nós temos que rever a nossa relação com os públicos e, se calhar, até temos que rever a nossa relação com os Estados, com os governos e uns com os outros. E penso que nada funcionará se continuar a funcionar como está a funcionar hoje e, portanto, eu gosto de citar muito uma frase tailandesa que diz same, but different. Os mídia não vão deixar de ser mídia, há 200 ou 300 anos que o são, nós vamos ter os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, os mesmos debates, vamos ter que os enfrentar todos de uma forma diferente. Cada um de nós, uns com os outros e, obviamente, os Estados e os governos. E, atenção, não confundir Estados com governo. Quando falamos de valores civilizacionais, os governos passam, os Estados ficam e nós também vamos ficar. E já agora, não confundir os cidadãos com o Estado ou com o governo. António Carrapatoso, eu terminaria depois com a Helena Garrido, sem antes
também passar por Nuno Gouveia, mas António Carrapatoso, pedia-lhe, enfim, a sua visão, está confiante de que os novos modelos de que o Observador é protagonista vão se ingrar? Como é que vê o futuro do setor? Enquanto acionista, continua de pedra e cal no setor? Nós temos que ver com otimismo, minimamente, a evolução do setor e, como eu disse, acho que a realidade se vai impor. Tem demorado muito tempo a se impor, por vários fatores de distorção, como eu disse. Tal promiscuidade política com a comunicação social, a tal falta de regulação. E, portanto, as empresas têm que ter um enquadramento que lhes incentivem também a fazer a reestruturação. E depois têm que ter essa capacidade de fazer essa reestruturação. E eu acho que há aqui uma componente, só para terminar, não queria demorar muito tempo, que é importante também dizer, e que já foi de certa forma dita por muitos, mas que é essa reestruturação, não é só organizacional, não é só de cultura organizacional também, é organizacional, cultura organizacional, de tecnologias, mas também muito de estarmos virados para os leitores, para o consumidor, e de criar os melhores produtos para o consumidor. E se conseguirmos criar esses melhores produtos, ele vai começando a reconhecer e vai querer assinar mais. Nós vimos que agora, por exemplo, com esta situação de crise, os cidadãos começaram a reconhecer a valia dos órgãos de comunicação social e o número das assinaturas. Nós até abrimos os jornais, alguns de nós pelo menos, em todos, e vieram muito mais assinaturas, apesar do jornal estar muito mais aberto. Portanto, um dos desafios também muito importante para nós, na reestruturação, para além da organização do uso da tecnologia, do modelo de negócio, de reestruturarmos. Como eu disse, nós temos 113 pessoas, mais 15, vamos dizer, estagiários, e nós temos uma rádio e um jornal. E portanto, veja, compara com o mercado, quem é que tem um jornal, quantas pessoas tem, quem é que tem uma rádio, junta os dois e veja como é que as coisas se equivalem. Isso é essa parte. Mas tão ou mais importante do que isso é realmente a orientação para o leitor. E, obviamente, que é depois sempre a independência, o espírito de missão que um jornal ou que um órgão de comunicação social tem que ter. Quer dizer, eu não me sinto suficientemente satisfeito com a situação enquanto instituição da comunicação social. Acho que não é muito melhor que a instituição da justiça ou outras, ou política. Acho que devia estar muito mais à frente do que está. Acho que temos que criar uma comunicação social realmente independente, que escrutine com profundidade, com colaboradores qualificados, que nos dão garantias para o futuro, porque é essencial, sem dúvida, a comunicação social para o país. Muito bem. Nuno, um minuto final para comentar, enfim, o que foi dito. Bem, eu falo aqui como consumidor de mídia, não como profissional de mídia ou com responsabilidade no setor, e de facto o que se nota é que, sobretudo a imprensa escrita, que ainda não conseguiu fazer a transição para o digital. E nós, de facto, nos últimos 10, 15 anos vimos que aconteceu isso no mundo da música, onde ainda nos recordámos no início dos anos 2000 que havia os problemas da pirataria, da Napster e daqueles problemas todos que houveram, e hoje em dia a indústria conseguiu resolver o problema, como é evidente com outros modelos de negócios, mas temos o Spotify, temos a Apple Music, temos uma série de plataformas e temos os espetáculos ao vivo, não é? E temos a indústria soube reconstruir-se. O mesmo aconteceu, por exemplo, com as séries e os filmes, que apareceram as plataformas como a Netflix e a HBO e agora estão a crescer imenso. E, no fundo, esse tipo de indústrias conseguiram dar a volta por cima no digital e conseguiram que os consumidores pagassem os seus produtos. E hoje em dia, por exemplo, já não ouvimos falar tanto de pirataria como ouvíamos há cerca de 5, 6 anos. E o que a imprensa escrita tem que fazer é precisamente isso, é pôr as pessoas a pagar os produtos deles. E como se faz isso, de facto, é difícil. E o que se tem provado é que ninguém conseguiu fazer isso. O Observador, que no nosso caso é um projeto interessante e eu espero que o esteja a conseguir fazer e esperemos que outros players do setor consigam fazer o mesmo, porque de facto precisamos de informação forte e credível. Eduardo, o seu minuto final. Um minuto final mesmo. Primeiro, para resumir, dizer que esta distribuição, que esta única medida que o Governo tomou para apoiar, entre aspas, os média, é uma distribuição que é uma decisão resultante de incompetência total, que ainda se vai continuar a verificar, como eu referi, e que é uma distribuição política, não é? Quer dizer, que resultou, que se vê pela sua opacidade e que se vê pelos números e que se vê também pelas instruções que a Secretaria de Estado recebeu de cima, como ouvimos há pouco. Por outro lado, como as contas do Observador... Foi a impressão com que ficámos. Foi isso que ficámos. Foi, exatamente. Por outro lado, como a resolução
Conselho de Ministros estava errada, primeiro porque o observador tinha números errados, como foi reconhecido pelo Governo. E, em segundo lugar, como o observador e o EC saíram, significa que tem que haver uma redistribuição daquelas verbas. Enfim, será uma alteração ridícula, mas o Governo tem que fazer uma resolução, porque é bom que para a história que se saiba que fique num documento oficial a quem é que deram aqueles valores e que houve dois órgãos de informação, ou duas empresas de comunicação social, que tiveram a coragem de dizer não queremos isso. Helena, fica para si a palavra final. Dê-nos alguma esperança, se quiser, do futuro do jornalismo. Eu tenho toda a esperança no futuro do jornalismo. Eu, aliás, considero que se faz bom jornalismo em Portugal, como se faz muitas outras coisas boas em Portugal. Nós tendemos a autoflagelar-nos, mas faz muito bom jornalismo em Portugal. Obviamente que as empresas jornalísticas enfrentam problemas complexos, muito difíceis de resolver. Não é um problema específico português, eu volto a sublinhar. Os produtos jornalísticos começaram a assumir características que os economistas designam como de bem público. É muito difícil extrair, monetizar o valor do que se produz. Esse é o grande desafio. Pode ser que se resolva com regulação. Eu penso que não se resolve só com regulação e tendo características também de bem público, eu admito que até possa ser necessário, é um pouco controverso o que vou dizer, possa até ser necessário existir mais setor público nos meios de comunicação social do que existe hoje. Dito isto, eu penso que se faz muito bom jornalismo em Portugal e que as empresas de comunicação social têm batalhado muito e inovado bastante, todas, mesmo aquelas que vêm do passado, que trazem a mochila da herança do passado do mundo analógico, têm batalhado muito para inovar. Eu não sou tão pessimista em relação ao jornalismo que se faz, acho que se faz muito bom jornalismo em Portugal. Muito bem, então já vamos com a hora avançada. Eu agradeço a todos. Aproveitava também as últimas palavras da Helena para referir nesta questão do bem público. Aliás, foi um tema que foi tratado com um artigo do diretor do Jornal Económico recentemente. A Oficina da Liberdade irá fazer publicar precisamente uma análise sobre esse aspecto. Espero que os nossos seguidores deste debate tenham também interesse em ler isso. Estará público brevemente. O debate fica imediato disponível na internet para quem não nos conseguiu seguir live. Agradeço ao Paulo Rego e desejo-lhe um bom sono, já dado o adiantado da hora em Macau, e a todos os participantes, o meu muito sincero obrigado e a todos até breve. Muito obrigado. Se me permite, Telmo, queria só felicitar-vos pela iniciativa, agradecer o convite que me fizeram e a todos nós, talvez, se isto fosse o início de uma conversa e não o fim de um debate, acho que fazíamos bem uns aos outros. Eu penso que tenho os contactos uns dos outros, mas senão eu forneço os e-mails e telemóveis, não há problema. Obrigada. Boa noite. Até à próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.